Bom dia, meus amigos zumbideiros. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Júnior, um portador de zumbido severo. Na verdade, já passou de severo. Até costumo chamar de super severo. Apesar da dificuldade de a gente medir, porque o zumbido de fato não é um som, é uma manifestação do nervo auditivo. No meu caso, por causa da perda auditiva. É como se ele tivesse compensar a perda auditiva que eu estou tendo, fazendo um chiado bem alto para compensar as lacunas das frequências que eu perdi. No ouvido esquerdo, tenho também no ouvido direito. A diferença é que o ouvido esquerdo, minha perda auditiva é grave, a severa. Então eu decidi voltar a conversar com vocês porque eu tenho novidades, afinal faz tempo que eu não faço vídeos, tenho sido cobrado. Mentira! E hoje eu vou falar para uma novidade que eu acho que é muito interessante para quem tem zumbido pensar nisso. Eu estou usando CPAP. CPAP é um equipamento que faz uma pressão positiva de ar, quer dizer, injeta ar pelas narinas ou pela boca também, mas principalmente pelas narinas, durante a noite enquanto a gente dorme, para que a gente não tenha problemas de ronco e o principal, problema de obstrução da respiração, que são as apneias, que podem realmente fazer muito mal. É mesmo, é? Então hoje eu vou falar sobre isso, sobre como isso está melhorando a qualidade da minha vida e também está me fazendo parar com remédio para dormir. Antes, deem um like e se inscrevam, quem não se inscreveu, tá bom? Já há um tempo, desde que eu comecei a tratar meu zumbido, quando ele era baixinho, gloriosos tempos em que meu zumbido era bem baixinho, Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. e eu já achava que incomodava muito. Hoje vocês nem imaginam o quanto, ou muitos podem imaginar, lógico, quão alto é, né? E o quanto eu tenho sofrido. Depois que, há 2 anos atrás, eu tive um agravamento da minha perda auditiva e com consequente aumento do meu zumbido. Desde que eu comecei a tratar, eu fui em neurologistas que me pediram polissonografia. Polissonografia é aquele exame que você coloca um monte de eletrodo no corpo e dorme no laboratório. E aí, com isso, eles traçam um mapa de toda a noite, como que você se portou, como foi seu sono. Se foi um sono de qualidade, se foi um sono sem qualidade, se teve muito ronco, se teve muita apneia. O objetivo principal desse exame é saber como que está a saúde do seu sono. Porque a saúde do sono da gente é uma das coisas mais importantes que estão ligadas à saúde geral do nosso sistema, do nosso corpo, dos nossos organismos. Uma pessoa que dorme mal é uma pessoa que tem menos saúde, uma pessoa menos saudável. Você tá falando sério? Ih, rapaz. Putz, cara. E eu sempre tive problema com sono. E com a vinda do zumbido, começou a ficar mais difícil e com a piora, mais difícil ainda. Então, desde que eu fiz há anos atrás a primeira polissonografia, deu que eu tinha um número de 21 apneias obstrutivas por hora. A apneia obstrutiva é o principal tipo de apneia. Tem um outro tipo que não é tão grave, que eu acho que chama apneia central, ou então uma hipopneia, uma quase apneia. A apneia mesmo é a parada de respiração. E a pessoa que tem apneia à noite, dormindo,
ela tem uma parada muito longa para o organismo, que afeta bastante a saúde da pessoa com o passar do tempo. Na verdade, todo mundo tem um certo grau de apneia, não é incomum. Até 5 ocorrências de apneias por hora é considerado o grau normal, né? É o normal. De 5 a 15 é a apneia do grau leve, mas o ideal é que você tenha por volta de 5, tá? Eu estava tendo 21 apneias, então já estava provavelmente prejudicando minha saúde. De 15 a 30 é considerada apneia de grau moderado e acima de 30 de grau severo. Tem casos de gente que tem muito gorda, né? Geralmente pessoas muito gordas que têm mais apneias, têm apneias muito altas, em torno de 150 até, já ouvi falar, 150 por hora. São casos mais graves ainda, são pessoas que têm sua saúde mais prejudicada ainda. No meu caso deu 21, no primeiro exame que eu fiz, no começo, quando eu fui tratar comecei a tratar meu zumbido, que eu fui atrás de neurologista. Depois fiz outras 2 polissonografias, daqueles tipo que você leva o aparelhinho para sua casa, que não são tão detalhados, mas que também davam uma quantidade de apneia, aproximadamente 20. E finalmente eu fiz no começo desse ano 2 exames de polissonografia. Um com aquele aparelho que eu falei no começo, o CPAP, e outro sem. Primeiro o sem, e detectou que eu tinha as 21 apneias. E depois com o CPAP, esse número caiu para 4 apneias. Foi uma queda brusca, né? Quer dizer, mostrando que o CPAP foi eficiente. E qual que é a importância disso? Mostrou que esse equipamento pode me fazer ter uma qualidade de sono melhor. Porque eu estava tendo até um sono razoável, mas tomando remédio. Eu já falei para vocês, eu estava tomando um remédio controlado chamado Zolpidem, mas só que é um remédio que tem efeitos negativos no dia a dia, né? Existe a preocupação de que ele possa, inclusive, causar efeitos mais graves no sistema nervoso central depois de muitos anos de uso. É verdade. E como eu já estava com 4 anos de uso, eu já comecei a ficar preocupado com isso, porque eu percebi que meu nível de cognição, quer dizer, minha capacidade de pensar de uma forma mais elaborada, começou a ter problemas. Eu comecei a ter muitos esquecimentos. É muito comum eu ter esquecimento agora de palavras. Eu não consigo, muitas vezes, conversando com pessoas, lembrar de uma palavra que eu estou precisando, eu acabo tendo que trocar palavras que eu lembro na hora, e isso não é muito legal. Isso é sinal de que realmente tem algum problema. Eu acho que tem a ver com o envelhecimento, e tem a ver, mas pode ter a ver também com o uso de remédios. Então eu já comecei a ficar muito preocupado, então eu fui atrás disso, e finalmente eu comprei o aparelho CPAP, que o médico acabou indicando pelo resultado do exame, e achando que realmente poderia melhorar a minha qualidade do sono. Quando eu comecei a usar esse equipamento, eu achei que na primeira noite eu já teria uma qualidade de sono melhor. Errou! Mas isso acontece para aqueles tipos que eu falei, de pessoas que têm essa apneia de forma severa, né, na quantidade muito alta, mais do que severa, até pessoas que, por exemplo, fazem aquelas 150 apneias por noite, praticamente não dorme, né? Já sente na primeira noite uma melhora gigantesca no sono. No meu caso, como
A minha apneia moderada, eu não senti muita diferença nenhuma. Principalmente porque eu venho enfrentando desde o ano passado, desde que eu tive Covid lá por maio, há um ano atrás, eu tenho enfrentando um cansaço extremo, né? Uma fadiga muito acima do normal. Eu já não tenho mais aquela disposição que eu tinha, mas foi do dia para a noite. Assim, eu tive a Covid, tive um cansaço horroroso durante umas 2 semanas, depois comecei a melhorar, achei que isso ia acabar, mas não acabou, eu continuo acordando ainda um pouco cansado. E aqueles momentos de energia são bem raros. E isso eu não vi resolver na primeira noite, de teste. E falando isso com o médico, ele falou assim, olha, mas com essa queda do número de apneias com o aparelho, vai haver uma repercussão importante no seu organismo, na sua saúde com o tempo. Você pode ter certeza disso. Então eu resolvi investir e comprei um aparelho, comprei inclusive um dos melhores do mercado, para que não tivesse barulho. Ele é tão silencioso que eu até tiro, né, a máscara e esqueço de desligar e não percebo que ele está ligado. E foi difícil eu também me acostumar, né? Mas é normal essa dificuldade no começo e depois é só ir usando e insistindo, mesmo que atrapalhe o sono um pouco no começo, depois você acostuma. E aí com o tempo, com o passar do tempo, eu percebi que eu estava dormindo com mais facilidade, o que é incrível. Aí eu meio com medo, eu resolvi diminuir pela metade a, a dose do Zolpidem, que é o remédio para dormir, que eu estava tomando. E olha que eu tomo já metade de um comprimido de 10, tá? Eu já ouvi falar de gente que toma caixas por noite. Isso é o fim do mundo. Isso pode causar um problema seríssimo. Então, eu já tive essa capacidade que era de não tomar uma dose, né, de 10 miligramas, que é uma dose meio que padrão para todo mundo. Eu tomava metade, já ajudava. Aí eu passei com mais dificuldade a dividir o comprimido em 4. E com isso eu reduzi para 2,5 miligramas. E continuei tendo um sono, uma melhoria, né, da minha qualidade do sono. E em breve vou deixar de tomar completamente o Zolpidem, graças a Deus. Eu hei de deixar e será mais um remédio que eu terei me livrado na minha vida, o que é importante, tá? Porque remédio pode resolver. É muito importante você tomar, mas você tem que seguir as orientações de que, no caso do Zolpidem, é para apenas ajudar no início de um tratamento de insônia. E que depois, com essa melhora, né, do sono, tomando o remédio, você pode ir estudando junto com o médico, junto com o psicólogo, o psiquiatra, com o neurologista, o que realmente está causando essa insônia, para que você naturalmente passe a dormir bem mesmo sem o remédio, entendeu? Na verdade, o Zolpidem, a orientação é para que seja tomado no máximo em apenas algumas semanas, e eu já fazia 4 anos. Tem gente que toma a vida inteira, mas como eu falei, tem repercussões. Todos os remédios, né? Remédio é uma coisa muito importante na vida, mas todos resolvem um problema, mas pode causar outros que com o futuro pode se agravar. Então a gente tem que tomar aqueles que são realmente de uso constante, que são indicados, tudo bem, já foi testada a segurança deles, quer dizer, um remédio que pode ser tomado a vida inteira, como alguns remédios para pressão, por exemplo, é muito melhor você tomar eles a vida inteira do que ter a pressão alta prejudicando sua vida. Então os riscos são menores. E no caso também eu tomo um antidepressivo leve, que também ajuda a dormir e é um remédio que pode ser de uso contínuo. Então, pessoal, era isso que eu queria passar para vocês, que o CPAP está fazendo um benefício muito grande para minha vida. Eu realmente reduzi, imagina, uma apneia do sono de 21 para 4, uma média de 4 por noite, o que é muito bom, porque, mais uma coisa, um detalhe importante, por que a apneia é tão ruim? Porque no período que você fica sem respirar,
o seu sangue, a oxigenação do sangue abaixa. E com isso você prejudica, além de várias partes, vários órgãos do organismo que precisam de uma oxigenação constante, prejudica também seu cérebro. Porque se o seu cérebro recebe menos oxigênio, ele começa a morrer neurônios, né? E quanto mais tempo sem respirar, tem apneias que chegam a ficar assim, um tempo muito grande, chega a ficar até, a pessoa fica sem respirar até 30 segundos, um minuto até. Nos meus exames indicavam que minhas apneias tinham em média uma parada respiratória que fazia cair bastante a oxigenação no sangue. Você sabe que a oxigenação, a concentração de oxigênio no sangue é por volta de 95%, e em períodos de apneias mais prolongadas chegou a quase 70%, que é um nível crítico, muito perigoso. Então eu estou feliz com o CPAP, é um aparelho que realmente, né, é um negócio chato você dormir com uma máscara e tal, mas que se você dorme e tem o sono profundo numa quantidade suficiente, e eu estou percebendo que está acontecendo isso, que eu estou tendo mais sonos profundos do que sonos leves, do que despertares durante a noite, então eu estou tendo uma quantidade melhor de sono profundo, que é quando o cérebro faz uma arrumação, né? O organismo faz uma arrumação no cérebro, ele é muito importante, o sono profundo. E eu tendo, assim, percebendo que eu tendo uma quantidade melhor, ele, de sonos desse tipo, profundo, melhora minha saúde geral. Para identificar se eu estou tendo noites de sonos boas, eu cheguei até a comprar um smartwatch, que ele faz uma análise do sono de acordo com a sua movimentação, porque ele tem um dispositivo que detecta, muito sensível, que detecta que se você se movimentou na cama. Então, se você está absolutamente parado, ele vai detectar que seu sono está no profundo. Se você está se mexendo um pouco, está um sono leve. Então, ele faz essa divisão e pode dizer, por exemplo, eu estou tendo de 7 horas de sono, eu estou tendo 3, 4 de sono profundo e o resto do sono leve ou alguns despertares. Então, isso é muito bom, é muito melhor, né, do que antes, que eu tinha uma quantidade de sono profundo muito, muito menor. Então é isso, gente, é isso que eu tenho que passar hoje para vocês. Vou ver se eu consigo continuar fazendo com mais frequência vídeos. Peço para que vocês deem um like se gostaram. Pode dar um dislike também se não gostaram. E não esqueçam de dizer para mim como que está o sono de vocês. Escrevam no chat como está o sono, se você já fez polissonografia, se você acha que seria uma boa você fazer, e se você toma remédio para dormir, o que é importante também, que esteja ligado a essas coisas, para que você busque, né, parar com esses remédios que podem no futuro te prejudicar. E escrevam aí que eu procuro responder todas as mensagens, tá bom, pessoal? Então, tudo de bom para vocês. Eu desejo que realmente todo mundo consiga superar esse mal aí terrível que é o zumbido, principalmente o zumbido super severo, que não é fácil, mas a gente supera, eu garanto para você. Como eu sempre digo, força, foco, fé na habituação, fé mesmo, e muita paciência, tá bom? Um abraço a todos.